Então a gente podia aí, Jefferson, começar o teu treinamento pensando assim, ó, fazendo já uma elaboração bem básica agora do teu treino, a gente começar com grandes grupos musculares, né? Exercícios aí multiarticulares, envolvendo grandes grupos para envolver todos os grupos musculares, mas nada muito específico nessa primeira semana para ir retomando. E aí o interesse nosso nessa primeira semana era retomar todos os grupos musculares através de exercícios multiarticulares. Então vamos pensar em supino, puxadas, remadas, vamos pensar em hack, vamos pensar em agachamento. Vamos pensar tudo em multiarticular. Essa semana aí, tu teria 5 dias da semana, 6 dias da semana para fazer o treino? 6 dias, segunda e sábado. Segunda e sábado. Então dá pra gente pensar em talvez aí fazer um parcelamento AB do teu treino, uma coisa bem tranquila por enquanto, um treino A e um treino B, e trabalhar só com grandes grupos musculares, né? Pensando aqui de uma forma geral do teu treino, só com grandes grupos musculares. E talvez aí um abdominal, que seria um grupo muscular pequeno, envolvendo ali a musculatura do core, né? Abdominais, flexores do quadril, que envolve juntos, oblíquos, como a gente está fazendo na série, alguns abdominais aqui ali, mas já pensando em exercícios intensos, já. Talvez já tentando estipular a quilagem para a repetição máxima nessa primeira semana, nesse exercício de grande grupo. Então, por exemplo, vai fazer um supino, inclinado, declinado, um plano, nós temos que ver quantos exercícios para o grupo muscular também. Penso em não botar um volume muito grande. Experienciar contigo, botar um volume aí de 2 exercícios por grupo muscular, não é uma coisa exagerada, e trabalhar de 2 a 3 séries. É um volume baixo, até para quem vai treinar pesado, depois é um volume baixo. Mas para a gente sentir como é que tu está nessa primeira semana, e em exercícios de grande volume muscular e multiarticular, nesses aí. Então o teu treino deve gerar, fazendo um treino parcelado AB, deve gerar em torno de uns 30 minutos, acredito que não muito mais do que isso, mas em torno de uns 30 minutos. E aí a gente vai ajustando a quilagem do treino, formatando ela para a zona de hipertrofia, né, as repetições, e ajustando a quilagem para te entrar em repetição máxima. Se tu já não entrar essa semana em repetição máxima, falha concêntrica, semana que vem, a segunda semana de treino, já tentar nesses exercícios ajustar a falha. Aí tu treina aí 1 a 2 semanas com grandes grupos, e aí a gente passa a realmente pensar melhor no teu treinamento. Já está adaptado, a gente vai pensar esse treino como um adaptativo. E aí já começar a pensar em parcelar e colocar grupos mais específicos para bíceps, para tríceps, para quadríceps, para isquiotibiais, para tríceps sural, para glúteo, já começar a compartimentar mais o teu treino. Mas no primeiro momento fazer isso, jogar quilagens, se aproximando da repetição máxima, indo à falha, gradativamente, treino a treino, ajustando essas quilagens, ver como é que tu vai no processo tanto muscular quanto neural de adaptação, como é que tu vai suportando e se encaixando, de novo com o treino que tu já fazia. Então é bem uma parte adaptativa, eu penso em 2 semanas de adaptação, mas não uma adaptação do iniciante, a tua adaptação é diferente, né? A tua adaptação já vai ser uma adaptação assim de treinamento mais pesado. Então, por exemplo, se a gente pensar em variáveis de treinamento, né? Intervalo de descanso entre séries, vamos raciocinar aí 2 a 3 séries, 3 séries iniciais, com 2 exercícios por grupo muscular, e lembrando que nós vamos colocar exercício específico, né? Então eu acredito que tu consiga levar esse treino no começo. A gente vai testar, né? Vamos colocar lá e verificar, mas acredito que tu consiga levar. Vamos pensar assim, intervalos de descanso entre séries, começar com um intervalo de 1 minuto e meio, um intervalo grande, 1 minuto e 40 talvez. É um intervalo grande, mas aí se a gente sentir que no primeiro dia tu levou bem com esse intervalo, no segundo dia de treino, para esse treino, vamos chamar esse treino igual, que entrou ali peitorais e algum desenvolvimento junto, a gente já no segundo dia de treino já dá uma enxugada nesse intervalo. Estava com 1 minuto e 40 de intervalo, joga para 1 minuto e 20, estava com 1 minuto e 30, joga para 1 minuto e 15, e aí a gente vai modulando e lapidando, né, que foi o termo que tu usou, vai lapidando os intervalos para jogar intervalos curtos, que são aqueles intervalos interessantes. Então 3 séries, então a gente pode pensar em um supino plano e talvez um supino inclinado, não declinado, porque eu acho que a tua dificuldade maior é na porção clavicular do peitoral maior, né? Não tanto na porção inferior do desenho do peitoral. Isso. Então para a gente iniciar, adaptando no plano, vai pegar todo o peitoral como um todo, e jogando o inclinado para dar uma ênfase no trabalho na porção clavicular do peitoral maior. E aí a gente já raciocina pegando o derivado aí, deltoide anterior, serrátil anterior e tríceps braquial. Serrátil trabalhando lá na escápula, né, fazendo trabalho escapular, deltoide trabalhando em glenomeral, no ombro, junto com o peitoral maior, que é o carro-chefe aí em termos de cinesiologia do movimento, e tríceps braquial também, que é o extensor de cotovelo. Então já entraria tanto no supino plano quanto no supino inclinado, dando ênfase na parte clavicular dentro do supino inclinado. Então 3 séries de um, 3 séries do outro, vamos jogar testamos, né, no primeiro treino, 1 minuto e meio. Se a gente achar que para os primeiros dias está meio pesado, 1 minuto e meio, a gente até pode expandir um pouquinho mais, mas sempre lembrando que com o desenvolvimento
desenrolar do tempo, nós vamos enxugando esses intervalos para modular ele para o intervalo de interesse nosso, que é o intervalo mais curto. Então acho que dá para a gente pensar em supino para esses grupos musculares. Acho que dá para a gente pensar em puxada na rodana alta também, que é um exercício muito bom. Vou pegar hiatíssimo do dorso, do dorsal. Vou pegar bíceps braquial indiretamente na flexão do cotovelo. Vou pegar um pouco peitoral na porção inferior, que ele também participa da adução do ombro ali. Então tem as pegadas sempre, a gente está trabalhando então os flexores dos dedos, os músculos que movimentam o punho, flexão e extensão. Não um exercício específico ainda, mas já trabalhando a pegada, já estamos adaptando, né? Então a gente poderia pensar em puxadas aí e cruzar talvez com o desenvolvimento, né? Até vamos conciliar isso aí, porque a elevação lateral ela dá ênfase no deltoide, né? Ela não é multiarticular. E no desenvolvimento a gente trabalha o deltoide, um pouco mais de ênfase no anterior, mas devido à extensão do cotovelo, a gente já está pegando tríceps também, é nosso interesse na adaptação multiarticular, né? Então, já que tu já treinava o desenvolvimento e ele tem esse cunho mais multiarticular que uma elevação lateral, por exemplo, vamos optar então pelo desenvolvimento. E aí, Jefferson, a gente poderia pensar adicionalmente ainda colocar uma remada sentada, talvez na rodana baixa, alguma coisa assim, ou na própria máquina. Talvez aí tem que ver como é que tu vai estar agora. Talvez pela questão de não exigir muito da isometria dos músculos que vão estabilizar, a gente vai para a máquina, começando. Se a gente pensar em mais musculatura envolvida que vai ter que estabilizar, a gente pode pensar em rodana baixa, por exemplo, a remada. Porque lembra que na rodana baixa, a tensão do cabo é levar meu tronco à frente. E para eu sustentar a posição e tracionar, eu também trabalho os paravertebrais, os eretores da espinha quadrado lombar, além do glúteo também, sustentação da extensão do quadril. Aí nós temos que ver, o melhor seria para envolvimento de grandes grupos musculares, a gente jogar uma remada na rodana, pelo envolvimento muscular que vai ter, né? Aí nós podemos raciocinar então com a flexão do cotovelo de novo, bíceps braquial, junto com a puxada, né? Está envolvendo ali diretamente. Deltoide posterior, com movimento de extensão do ombro. As escápulas estão aduzindo, então nós estamos pegando ali romboides, maior e menor, fortemente na adução da escápula. Trapézio, principalmente na porção medial, a gente está trabalhando. Latíssimo do dorso, obviamente, está entrando. E trabalhando na rodana baixa, a gente está trabalhando a questão de sustentar a posição do tronco, então eretores da espinha, os paravertebrais estão entrando. O quadrado lombar lá embaixo, para sustentar aquela questão de tracionar, ou até fazer um pequeno roubo. A gente pode talvez pensar agora no momento de colocar ou não esse pequeno roubo. Você tem que ver na prática, na hora da execução lá a gente verificar o que vai ficar melhor para ti. Porque se a gente colocar um pequeno roubo, a gente vai estar colocando o glúteo também máximo, né? Extensor do quadril, a fazer um pequeno movimento e um pouco o quadrado lombar. Então acho que daria para a gente jogar tanto a puxada na rodana alta quanto a remada sentada na rodana baixa. Acho que é uma estratégia interessante e para adaptação, pensando em treino adaptativo. Aí obviamente eu não tenho que botar alguma coisa de abdominal, oblíquos, né? Estou pensando de cima para baixo. Aí tem que ver que abdominais aí tu curtia mais fazer na rodana, fora da rodana. Vamos tentar pegar assim o que tu te sente mais confortável também para começar, né? O que eu gostava de fazer bastante era no banco inclinado. Fazer o supra e também o infra no banco inclinado. Com as pernas verticalizadas, conseguia produzir bem aquele movimento aí. Com um certo roubo de balanço dos membros inferiores ou não? Depois de uma semana, umas 3 sessões de treino ali fazendo com um roubo, depois eu já consigo não necessitar do roubo para conseguir executar. O roubo é uma técnica, né? Se bem feita, não tem problema nenhum desde que a pessoa domine coordenativamente a técnica e execute a técnica correta. Então dá pra gente pensar voltar com esse abdominal no banco, inclinado e membros inferiores na vertical. Como a gente já fez, eu acho que até um exercício que a gente já postou, acho que na série, né? Acredito até que uma análise de exercício, uma dica abdominal. E abdominal entrou nesse exercício. Então a gente pode começar pensando até em tu aplicar o roubo nesse exercício, sem problema nenhum, pequeno roubo, né? Eu limito esse movimento para te roubar, para que tu consigas executar alguns movimentos ali, flexionando bem a coluna vertebral, subindo bem a pelve com os membros inferiores, fazendo um pequeno roubo e verticalizando eles. E com isso trabalhando bem forte a região do abdômen, pegando oblíquos já junto ali, um trabalho talvez assim bem intenso. Eu acho que seria interessante. Bom, dependendo muito como a gente vai fazer a remada na rodana baixa, a questão de quanto de lombar está sendo exigido ou não. Ou seja, a gente vai ter que colocar um exercício específico de lombar já agora nesse seu programa de adaptação. Acho que seria interessante fazer com uma pequena técnica de roubada lá na remada, que eu acredito que tu já domine, então fazer com uma pequena técnica de roubada para trabalhar os paravertebrais, trabalhar a lombar ali, para já dar uma fortalecida que vai precisar muito de lombar, precisar muito, principalmente quando entrar nos agachamentos, né? Eu penso no primeiro momento de membro inferior para ti não entrar com os agachamentos,
justamente pela questão dos paravertebrais, dar uma fortalecida, voltar com eles, ativar esses paravertebrais. Eretores da espinha quadrada lombar, particularmente, dar uma ativada em glúteo também, né? E aí começar a entrar com um agachamento livre, um agachamento guiado, alguma coisa assim. Então a gente poderia no primeiro momento pensar para o membro inferior um hack, um leg 45 e um hack, um leg 45 e um leg horizontal. Aí tem que ver o que também sente melhor. É bom a gente começar o treino com exercício que tu já tem um bom conforto em executar, para a gente dar aquele start, né? Aquele início do treinamento. Não dá para a gente começar agora, no primeiro momento, é o teu agachamento, mesmo guiado com peso livre, pela essa questão, né? Vai exigir muito da coordenação, embora tu tenha, vai exigir muito da musculatura isométrica que sustenta a posição, mas como tu não estava aí desde outubro do ano passado, 2012, então tu está aí há uns praticamente 3 meses sem treinar, então é bom a gente começar com o aparelho na máquina e para o membro inferior, só que daí eles não solicitam de lombar, né? Quando a gente for para os agachamentos, nós vamos precisar dessa lombar. Então, por isso a correlação ali com a remada sentada, usar um pouquinho do ropo para trabalhar essa lombar ali. E talvez daí depois, na segunda semana, a gente introduzir um exercício de lombar específico na prancha lombar, para dar uma fortalecida, para na terceira, quarta semana de treinamento, microciclo de treinamento, a gente já colocar um agachamento guiado, um agachamento livre, para ir ajustando a quilagem para esse exercício também. E aumentando o teu volume de treino. Claro que aí nós vamos ter que raciocinar com a tua capacidade de ir suportando e melhorando a tua condição de treinamento. A gente tem que pensar o básico, aplicar, ver se aquilo que a gente planejou funciona ali, fazer um ajuste para mais ou para menos dessas cargas e depois, conforme a tua biologia, a tua fisiologia de ganho, a gente vai ajustando o treinamento. Não dá para eu pensar aqui, acelerar muito, já trocar o volume de treinamento, triplicar, duplicar o volume de treinamento se a tua fisiologia não permite isso. Então tem que te acompanhar na questão da tua individualidade biológica. Conforme o teu corpo vai respondendo positivamente, vai melhorando, a gente vai agregando a carga a isso, né? Então vamos pensar isso, Jefferson. Remada com pequeno ropo para trabalhar os paravertebrais, né? E 2 exercícios de membro inferior de cunho geral, né? Envolvendo ali tanto a parte anterior da coxa quanto posterior, pegando o glúteo também, né? Já que tem extensão do quadril nos leg presses aí, tanto 45 graus quanto horizontal, trabalha glúteo, então a gente já está solicitando um músculo que vai precisar forte no agachamento depois. E são 2 exercícios que está extremamente estável, né? Está protegendo a coluna, não está tensionando o lombar, então para começar tem um grau de segurança muito grande e tem um grau de eficiência muito grande também, então seria interessante maquinar de estabilização, tá tranquilo, e aí vamos ajustar a maquilagem já para na primeira, segunda semana já tentar entrar em repetição máxima. Vamos ver como é que vai responder isso, mas vamos trabalhar em cima disso. Com intervalos grandes, terciários. Olha, trabalhamos a musculatura do punho, de pegada, nas pegadas, né? Não é um trabalho nenhum específico de rosca-punho, longe disso, mas é um trabalho adaptativo já trabalhando os flexores dos dedos, os flexores do punho, extensor do punho nas pegadas. Trabalhamos bíceps e tríceps aí nas puxadas e nos supinos, né? Os movimentos de empurrar. Pegamos musculatura de peitoral, deltóide anterior, nos supinos. Nas puxadas nós pegamos o deltóide posterior. No desenvolvimento pegamos o medial e o anterior também, então o ombro está bem composto nesse trabalho inicial. Peito está bem composto nesse trabalho inicial, já dando ênfase na porção clavicular, que é a tua deficiência maior. Colocamos aí um exercício inicial de abdominal, que compõe forte também o trabalho de oblíquos, que dá para utilizar a técnica do roubo e depois retirar a técnica do roubo para dar uma ênfase maior. E a gente trabalha com isso, primeiro microciclo, segundo já, se tu tiver uma evolução grande aí, boa, que já comporte um segundo exercício abdominal, a gente já coloca. Paravertebrais, eretores da espinha, a gente não colocou nada específico ainda, mas trabalha ali na remada. O latíssimo do dorso, né, do tronco, ele está trabalhando na puxada e na remada. O que mais? Os glúteos estão trabalhando ali nos legs, né? E está trabalhando também na remada, fazendo um pequeno roubo, como a gente vai iniciar o treino. Coxa, a gente está trabalhando quadríceps no leg, está trabalhando os isquiotibiais nos 2 legs também. Tríceps dura muito pouco, mas estamos dando já um trabalho inicial. Eu acho que está bem composto assim, os grupos musculares principais para trabalhar, para começar o trabalho. E a gente vê a tua resposta aí, começar a discutir nessa... Eu acho que em termos de grupo muscular nós temos aí, em média, 2 exercícios por grupo muscular. Vamos jogar aí 2 a 3 séries. Vamos experienciar na prática agora, se vai em algum grupo vai ficar melhor 2, se em outro grupo vai ficar melhor 3, no sentido que tu consegue levar, então isso tudo depende. E modulando devagar aí a quilagem, sempre buscando uma quilagem para número de repetições dentro daquela janela de maximização da hipertrofia, né? O aumento do volume muscular, que seria ali de 12 a 8 repetições máximas.
Não vamos iniciar com repetição máxima ainda, se aproximar cada vez mais da repetição máxima, que vê bem, tu está aí há 3 meses sem treinar, não vai entrar já de cara com repetição máxima, né? A gente vai correr alguns riscos de elevada lesão com isso, mas vamos modular o treino para isso. Então vamos começar com 2 exercícios em média por grupo muscular, um ou outro aí fechou 3 exercícios indiretamente, 3 séries a 2, aí a gente testa também na prática, em que exercício fica melhor 2, em que exercício fica melhor 3. Vamos jogar em intervalos em torno de 1,5 minuto entre as séries, 1,5 minuto a 2 minutos entre os exercícios. E aí já vamos começar o seguinte, já fazer exercício de peito na sequência, já sem dar muito aquela questão do micro rodízio, já vamos começar com uma sequência fixada naquele grupo muscular. Por isso que eu disse que talvez se a gente fizer supino plano e inclinado, talvez 2 séries iniciais sejam adequadas, porque a gente não vai fazer supino correlacionar com outro grupo muscular e depois voltar para o supino. A gente vai fazer supino, terminou supino, vai para o outro supino. Terminou uma puxada, terminou aquela puxada, vai para outra puxada. Vamos trabalhar os mesmos grupos. Por isso a questão de observar na prática, se 2 ou 3 séries total, retirando ponto de descanso, se a gente vê na prática, onde tem ponto de descanso a gente tenta tirar um pouco desse ponto de descanso, ou retirar total, ou com o tempo ir retirando. Então supino, por exemplo, a gente pode começar tu estendendo completamente o cotovelo. É um certo ponto de descanso que tu dá uma aliviada na tensão muscular. Com o tempo a gente pode ir minimizando essa extensão do cotovelo para não deixar estender completamente, para retirar aquele ponto de descanso e ter uma exigência muscular maior. Vai lapidando com o passar dos microciclos do teu movimento. Então é outra coisa que a gente vai trabalhando ao longo do teu treinamento. Vamos começar com A e B, porque o teu volume de exercícios agora não vai ser muito alto, né? O que eu acho que ficaria complicado é a gente colocar puxadas e supinos no mesmo dia, já que eu vou ver musculatura de membro superior e uma carga forte, assim, para te começar, né? Então acho que dá para a gente colocar separado, já pensando assim, os supinos entram no A ou no B e obrigatoriamente as puxadas na rodana alta e na rodana baixa no outro dia de treino. E a gente compõe os outros exercícios dentro dessa definição inicial. Então, supinos e as puxadas. Ok. A e B. Tem puxada no A, supinos no B. Agora a gente tem que enquadrar os outros exercícios. Então, por exemplo, assim, membro inferior, que é o mais forte dos legs, a gente poderia colocar no dia das puxadas, Jefferson. Eu vejo pela seguinte questão, pelos paravertebrais. Que na puxada lá na rodana baixa, como a gente pensou em fazer um pequeno roubo, né, para já induzir um trabalho dinâmico de glúteo para vertebrais, quadrado lombar e torso da espinha, então nada melhor que a gente já colocar um glúteo do leg ali junto, né, porque no leg ali, quando fizer a flexão do quadril e joelho, tu vai estender joelho e quadril, tu está trabalhando o glúteo máximo, principalmente de forma dinâmica. Então vamos colocar junto ali, já para ter esse trabalho junto. Então entraria num dia puxadas, né, e membro inferior, os legs, né, aqueles 2 exercícios de leg. E aí o que mais a gente tinha de exercício, vamos ver se a gente consegue compor nos dias de supino, que seria o que? O abdominal, a gente pensou em colocar, e os desenvolvimentos, né? E entra no dia de supino também, vai dar uma carregada aí talvez no ombro do deltoide anterior. Tu vai fazer o desenvolvimento, tá pegando o deltoide anterior, né? E no supino também tá pegando, mas aí nosso interesse maior no desenvolvimento é o ombro, agora vai pegar tríceps também, então o tríceps vai ser bem trabalhado, porque todos os supinos e todos os desenvolvimentos. Não é o motor primário, o músculo de interesse number 1, mas ele está fortemente envolvido. Teve algum outro exercício que a gente colocou que eu não pensei? Eu acho que foram todos. Então vão ficar assim, as puxadas, que seriam a remada na rodana baixa e a puxada na rodana alta, junto com os leg 45 e leg horizontal, isso num dia. Treino A, treino B, supino plano, supino inclinado, para a porção clavicular. Entra o desenvolvimento, 2 a 3 séries, aquele negócio na prática a gente vai ver, e entra os abdominais também nesse dia aí. Os lombares e glúteos estão incluídos lá no leg e na puxada na rodana baixa, ali, com uma pequena movimentação de quadril e roubo, até mesmo com a coluna vertebral pegar eretores. A gente começa com esse treino, A e B, com essa configuração. Eu acredito que o teu treino não vai dar mais que 30 minutos esse treino aí, para essa configuração. Vamos ver na prática. E eu acredito que 30 minutos, ou em torno dos 30 minutos, já está um treino bem legal. E a gente começa a introduzir esse treino e depois aos poucos vai aumentando a intensidade, lapidando o movimento, ajustando o roubo ou não, retirando ou acrescentando, dependendo da necessidade, e introduzindo outro exercício até chegar um ponto a gente chegar para o treino A, B e C. No teu caso, eu acho que está bem adequado.